Olá, pessoal. Meu nome é Cíntia. Eu sou da equipe de suporte de doutora Sandra e a gente está aqui mais uma vez para mais um bate-papo para tirar mais algumas dúvidas que surgiram de algumas pessoas que nos acompanham nas redes sociais e vamos fazer mais esse bate-papo para mostrar para vocês, tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas sobre a saúde do bebê, tá bom? Oi, Sandra, tudo Uhum. bem? Tudo bem? Então vamos lá começar. Tô Vamos. aqui para responder, pode perguntar. A primeira pergunta de hoje é: as mãos do meu bebê ficam frias? Eu coloco mais roupa nele ou tem alguma coisa a ver com algum tipo de doença que ele tem, alguma deficiência de vitaminas, alguma coisa? Tá. As mãos estarem frias do bebê é muito comum, tá, Cíntia? Certo, Existem algumas doenças que podem provocar, assim, as extremidades ficam mais frias, os dedos ficam mais roxinhos, tá? Mas isso certo. não é o comum. O comum é que seja normal mesmo pelo frio. O Uhum. bebê, principalmente o recém-nascido, ele não tem a capacidade de se aquecer como a gente, né? Então, assim, Isso. a gente não consegue. Ele precisa, do nosso auxílio. E como é que normalmente a gente faz? Eu sempre oriento para as mães que sempre que perceber que as mãozinhas estão mais roxinhas, os dedinhos frios, né, as mãozinhas frias, então o ideal é Uhum. que você coloque para aquecer as mãozinhas e os pezinhos. Então, não é somente colocar uma luvinha, não. Tem aquelas luvinhas, né, que as mães compram. Então, às vezes Isso. eu peço para fazer o seguinte, para fazer como se fosse uma luvinha de boxe. Coloca um algodãozinho ao redor da mãozinha, não precisa colocar esparadrapo para segurar nada disso, não. Você coloca na palma da mão do bebê, fecha a mãozinha com aquele algodãozinho que está ali dentro e coloca a luvinha que normalmente se compra, né? Então, assim Uhum. o bebê já tá protegido e já fica com as extremidadezinhas, as mãos e os pezinhos mais aquecidos. Agora, claro, se ele está com mãos e pés frios, pode ser que ele esteja de verdade sentindo frio. Então, como é que eu vou saber que ele está com frio? A gente não sabe. Já começa por aí. A gente não tem como ter certeza de que ele vai, de que ele está com frio. O que é que a gente faz? Orienta para a mãe. Todas as vezes que ela achar que ele pode estar com frio, ela verifica ela. Então, assim, se ela estiver com calor, pode ser que o bebê esteja com frio, porque às vezes não é aquele calor, tá uma temperatura agradável para a mãe, o bebê está com Uhum. frio. Tá com a Certo. temperatura um pouquinho mais aquecida, o bebê deve estar aquecidinho também, tá certo? E aí, se Certo. ela ainda tiver alguma dúvida em relação a isso, o que é que eu sempre oriento? Coloca uma roupinha, sempre uma roupa a mais do que o que você está. Então, se Certo. para você tá um ambiente super agradável, você tá com uma camisetinha, o bebê vai precisar estar com uma camiseta um pouquinho mais reforçadinha, uma camisetinha de manga comprida, que não precisa ser um tecido tão grosso. Se você está sentindo frio, né? E você está toda aquecida, né? Com agasalho, com tudo, então o bebê vai estar sentindo mais frio ainda. Então você tem que colocar mais pecinhas de roupa nele, tá certo? Eu Certo. estou achando o ambiente está muito quente, então provavelmente se está muito quente, e você está sofrendo com muito calor, né? Você está suando, o bebê vai estar também com calor. Então deixa uma Aham. quantidade de roupa menor. É sempre pensar no que você está usando e acrescentar para ele mais uma roupinha. É mais ou Certo. menos assim que a gente orienta. Esclareci as dúvidas? Não. Tenho certeza que todas as mães vão de novo perguntam. Mas olha, eu não estou conseguindo, eu não sei. Aham. Vai depender da experiência de cada mãe, claro, né? Às vezes é uma mãe de segunda viagem, terceira viagem, que já, Uhum. já tem mais um conhecimentozinho, mas é sempre também do tato com o bebê. À medida que o bebê vai crescendo, né? Você vai vendo ele se desenvolver, você vai entendendo mais ou menos como é que ele se comporta, e aí você vai saber melhorar isso aí. Viu? Certo. Agora vamos para a segunda pergunta. Devo usar andador e chupeta? Muita gente tem essa dúvida gigante se a criança pode usar o andador e a chupeta, se causam algum mal. Então, Cíntia, o que é que você acha? Deixa eu fazer essa pergunta para você agora. O que é que você acha? Assim, a chupeta, eu não sei, na verdade, eu não sei lhe responder. Porém, todavia,
eu fui criada, usei o andador. Meus irmãos também usaram. Graças a Deus a gente não teve nada, mas assim, algumas amigas que são mãe preferiram não usar o andajá porque foi recomendado justamente pelo pediatra dos filhos dela. E eu também tenho essa curiosidade, se usar a chupeta e o andador também vai prejudicar. Porque como eu não tenho filho, mais brevemente terei, então eu já estou ficando me informando bem, ficando a par das coisas para poder já ter uma experiênciazinha aí. Olha, Cíntia, é o seguinte, antigamente existia mesmo o andador, na verdade ainda existe, ainda é vendido nas lojas, né? Então, Aham, assim, a mãe, ela sempre entende aquilo dali, como a gente tá cansado, tá estressado, o bebê tá querendo andar, e ela fica o tempo todo tendo que resolver alguma coisa, então, assim, era muito mais prático deixar o bebezinho lá e deixar ele se movimentar, a gente até pensa que dá uma auxiliada na questão do andar, né? A gente acha que vai facilitar, né? isso. Mas não facilita, Cíntia. Eu sinto informar, eu queria muito, adoraria, né, informar para as mães Aham, que, que porque de verdade é muito prático, é verdade. mas existem, primeiro, muitos acidentes. Quais são esses acidentes? É porque todas as pessoas que usaram, né, têm um relato de alguma coisa em relação aos acidentes. Eu tenho um que foi um afilhado meu, né? E eu não estava sabendo, já a pediatra, né? Eu não estava sabendo que a mãe comprou o Andajá. Aham, E meus pais, eles foram para uma região do interior aqui de Pernambuco, e quando eles chegaram lá, que foram visitar, né, ficaram sabendo. Foi um acidente. Ele correu muito rapidamente no Andajá. Tinha uma diferença, né, de nível, assim, dos pisos. Ele uhum. bateu ali e ele voou, mas ele literalmente voou. Meu Deus. Isso aí. E aí foi de cabeça com aparelho, né? Então, Ah, assim, acabou sofrendo um trauma, isso é muito comum. Há muito uhum. acidente com os andajá, né, que a gente chama. Então, não é orientado mais não, tá? Assim, o bom e o melhor desenvolvimento para ele da parte motora é ele engateando, caindo, engateando, levanta, vai pegando nos móveis, né? E aí Uhum. isso aí é o que é melhor para ele. E não, a gente pensa que o andar já ele até ajudaria, mas ele às vezes até retarda, porque ele não tem esses movimentos, ele fica com aquela perninha, né, em pé, não tem a possibilidade ainda da parte motora estar tão bem a ponto de ficar em pé sozinho. Então, Aham. né, e por causa da própria, do material que existe no andajá, às vezes ele não fixa a perninha como deveria, ele não desce para sentar no chãozinho, ele não engatinha, ele não levanta de novo. Então, tudo isso faz com que a gente orienta para os pais, assim, olha, esquece isso aí. Em relação à chupeta, então, deixa só para finalizar, anda já de jeito nenhum. Em relação à chupeta, a chupeta eu não aconselho. Agora, para quem eu não aconselho? Para as mães que está tudo bem, estão amamentando direitinho, o bebê conseguiu, Uhum. né, a pega adequada, tá tudo ok. Certo. Aí, ótimo, maravilha, né? Mas para aquelas mães tem dificuldade, o bebê chora muito. Às vezes o bebê ele tem o normal dele é que ele tenha uma dificuldade não, assim, todo bebê ele tem uma vontade de sugar, nasce, né, com o bebê justamente para que ele mame, né? Então assim, Isso. ele tem a necessidade de sugar e essa necessidade de sugar faz com que ele queira sugar o tempo todo. E às Uhum. vezes ele tá, a mãe não aguenta mais, assim, tá amamentando, ele vai, quer peito de novo, tá amamentando, quer peito, amamentando, quer peito, e ela chega e não aguenta mais. Então, às Verdade. vezes essa mãe diz assim, eu vou dar uma chupeta que eu não aguento mais, né? E às vezes Uhum. nem é porque o bebê está com fome, é mais pela necessidade de sugar mesmo. Certo. O que que a gente normalmente orienta para a mãe? Essa mãe que tem muito leite no peito, né? Uhum. E o que que a gente pede? Olha, tenta ver se você consegue tirar pelo menos uma boa parte daquele volume mais inicial e deixa guardadinho. E aí coloca ele para mamar, para ele sugar mais, porque às vezes vem tanto leite naquela parte inicial que ele no instante enche a barriguinha
e aí eles ficam saciados muito rapidamente, mas a vontade de sugar permanece. Então, o ideal é que ele consiga sugar um pouco mais mesmo no peito, assim, no sentido de forçar um pouquinho ele a sugar mais. Mas aí, mesmo assim, com toda essa orientação, não consegue. Então, aí o que a gente sempre, né, pode fazer a chupeta, pode utilizar a chupeta sim, mas você tem que lembrar que você vai tirar a chupeta no momento adequado. Esse momento adequado é até os 2 anos de idade, né? O pessoal da equipe da Odonto, assim, acho que talvez um dia a gente consiga conversar um pouquinho com eles, mas, assim, em relação à saúde bucal, o ideal é que não se use chupeta, porque a chupeta não é só prejudicial por causa da arcada dentária, não é só por isso, não. A chupeta é prejudicial porque ela fica suja. E Uhum. principalmente para o bebezinho recém-nascido, a chupeta não deve ser utilizada, tá certo? Mas, Certo. quando é necessário, o que a gente diz para a mãe? Ó, não tem condição, pega a chupeta. Todas as vezes que cair no chão, o ideal é que você lave, esterilize, Uhum. principalmente para o recém-nascido, e você volta a dar a chupeta de novo, tá certo? Certo. Evitar aquela coisinha, principalmente do recém-nascido, de vez em quando a mãe quer deixar a chupeta com um cordãozinho. E, Uhum. inclusive, esses cordõezinhos são muito vendidos, né? Então, a gente E não pode fazer isso. Por quê? Porque exige a possibilidade de sufocamento, né? É um cordãozinho que pode ficar ali no pescoço do bebê. Então, para que isso não aconteça, é um acidente que acontece, não é tão comum, mas pode acontecer, e para que não aconteça com seu filho, aí a gente pede para ela utiliza sem os cordõezinhos, né? E sempre que cair, esterilizar, principalmente quando é recém-nascido. certo. Utilizar somente até os 2 anos de idade e retirar. O Certo. problema maior da chupeta é que a mãe não retira lá na frente. Uhum. Então, aí a gente vai ter problemas seríssimos na arcada dentária, na parte respiratória, né? Uhum. E isso não é bom. Então, o ideal é que não use. Se Certo. precisar usar, utilizar da forma adequada e até o momento correto da retirada. Certo. Inclusive, eu conheço algumas crianças que já têm 5 anos, 6 anos, já vi até com 7, 8 anos chupando chupeta ainda. Isso. Mas aí, no caso, a senhora esclareceu todas a dúvida referente, inclusive a minha, que era Uhum. referente à chupeta. Vou Uhum. fazer a próxima agora, que é se o bebê estiver com febre, quando é que eu devo ligar para minha pediatra ou levar ele ao pronto-socorro? Com quanto tempo de febre persistente ou febre muito alta que precisa levar no pronto-socorro ou entrar em contato com o pediatra? Tá. A febre, só para eu desmistificar um pouquinho, assim, normalmente quando tem febre, é um alerta de que tem um processo infeccioso ali que está começando, né? Certo. E quando a gente vai na emergência, principalmente na emergência, então a maioria dos médicos eles aconselham, olha, vai para casa, espera pelo menos uns 3 dias, observa a tua criança, depois, Hum, né, se mantiver febre, você retorna, tá? Essa é uma orientação parcialmente correta. Por quê? Porque vai depender da idade do bebê. Aham. O recém-nascido teve febre, ele tem que ir para emergência. Certo. Qualquer pico febril mais acima de 37,8 em um recém-nascido, ele tem que ser visto por um pediatra, então tem que ir para emergência, tá? Certo. Eu oriento ainda que não só o recém-nascido, mas até os bebês até 2 meses de vida. Por quê? Uhum. Porque é um bebê que tem uma imunidade ainda um pouquinho aquém do que, né? Então, E assim, a imunidade ainda é comprometida, é um bebezinho que pode ter infecções graves, não uhum. necessariamente ele vai evoluir com aquele febrão, prostração, mas ele pode ter um processo infeccioso já em Certo. andamento. E aí o ideal, pelo menos o bebê até 2 meses de vida, teve febre, ele vai para a emergência, tá? Essa é a minha orientação. A partir dos 2 meses de vida, aí a gente já pondera um pouquinho. Quando ligar para o pediatra, sempre que Uhum. tiver dúvida, né? Não, tá em dúvida, liga para o pediatra, né? Você tá sendo Aham. acompanhado, né, por um profissional. E na dúvida você pergunta. Por que você pergunta? Porque às vezes você foi numa consulta com um pediatra,
o bebê ainda mantém febre, aí você liga, olha, eu acabei de sair daí, mas ele mantém febre, assim, tá adequado, eu me mantenho ainda aqui, né? Aham. Então, isso aí a gente sempre orienta para que tenha o feedback do profissional que está acompanhando, Certo, tá? certo. Então, teve febre, tem mais de 2 meses de vida, tem que pelo menos o contato com o pediatra antes de procurar a emergência, tá? Certo. Mas eu não tenho pediatra, não estou acompanhando, não cheguei a nenhuma consulta. Uhum. Eu, como é que eu faço? Então, normalmente, eu oriento que, na dúvida, procurar emergência. Não dá para a gente dizer assim, olha, espera a febre em casa durante 3 dias, só que você nunca foi visto por um pediatra. Esse bebê, ele não está sendo visto por um pediatra, ele não foi visto inicialmente com essa febre. Tem Uhum. algumas doenças que são doenças muito tranquilas, assim, que assim, tem algumas doenças que o bebê tem febre durante 3 dias seguidos. Aí depois dos 3 dias seguidos, ele fica todo pintadinho, a febre vai embora, e aí ele fica todo com aquelas pintinhas vermelhinhas no corpo, né? Que a gente Certo. chama de exantema súbito. É uma Aham. doença extremamente tranquila, né? Do bebezinho quando é lactente ainda, então normalmente a gente já sabe disso. Então, quando a mãe chega pra gente, né, no primeiro dia que o bebê tá esperto, tá danadinho, tá tendo febre, mas ele tá com estado geral excelente, tá super bem. Então, a gente faz o exame físico, a gente avalia, a gente diz assim, olha, agora tá tudo bem, vá para casa, aguarde os 3 dias. Eu até digo assim, vai pintar depois do terceiro dia. Se pintar, é sinal do que eu estava falando mesmo, assim, que o diagnóstico é um exantema súbito. Mas isso nem sempre acontece. Então, assim, às vezes uma doença mais grave, ela começa com febre, e quanto mais precocemente você atende essa criança, mais você tem a certeza de que ela precisava ser avaliada por um pediatra logo no primeiro dia de vida. Ou no Certo, primeiro dia de vida, no primeiro dia de febre, tá? Então, certo, o que é que faz? Percebeu que tem febre o bebê, tá na dúvida, leva para emergência. Se quem certo. está avaliando na emergência falou que tudo bem, que está tudo bem, que o bebê não tem nada até aquele momento, que pode ir para casa, normalmente se prescreve somente um antitérmico, né? Que é uma Uhum. dipirona, um paracetamol. Às vezes a gente até diz assim, olha, pode ser somente um quadro viral e que com 3 dias normalmente passa. Certo, Então, ele sendo avaliado, né, dá para a gente ter uma certa segurança. E certo. se ele foi avaliado por uma consulta de ambulatório, né, e você tem esse contato com o pediatra, então melhor. Mas sempre na dúvida, vai para uma emergência. Um bebê com febre, o ideal é que ele seja avaliado, né, precocemente, para a gente ter certeza de que está tudo bem, tá? Certo. Indica para a gente um bebê que está no primeiro dia, né, de uma doença e que tem febre, mas que está super bem. A gente só sabe que ele está com febre porque a gente tocou nele, mas ele Aham. está lepre e fagueiro o tempo todo brincando com todo mundo. Então, é sinal de que provavelmente é uma doença muito tranquila e que provavelmente deve ser um quadro viral, mesmo que esse quadro viral vai passar, tá? Tá. A gente tem doenças novas agora surgindo, a gente está numa pandemia, né? Então, Isso. aí a gente precisa ter cuidado também, vigência de febre com sintomas respiratórios, o ideal é que procure logo uma emergência para a gente dar uma Uhum. avaliada no bebê para ver se está tudo bem, tá certo? Certo. Mas, só recapitulando, recém-nascido, ele precisa teve febre, tem que ir para emergência. Lá que tem até 2 meses de vida, né? Que a gente considera até os 2 meses de vida, eu Uhum. acho que o ideal é levá-lo para uma emergência. Então, se puder Certo. levar para a emergência, melhor se tiver em vigência de febre. Certo. Mas, a partir dos 2 meses de vida, aí sim, o bebê está lá, tem febre, se o profissional, se aquele bebê foi avaliado por um profissional numa emergência pediátrica, o Uhum. profissional não encontrou nada que justificasse aquela febre, então, às vezes é preciso a gente dar mais tempo para que esse bebê comece a mostrar os sintomas, comece a ter mostrar que existe uma infecção, comece a produção de anticorpos, tentar mostrar onde é o foco.
É mais ou menos assim. Então, com 3 dias depois, normalmente ele já mostrou, ele já tem uma infecção que a gente consegue visualizar. Então, Aham. é mais fácil para a gente ter o diagnóstico nesse período. Mas o recém-nascido, pelo amor de Deus, o recém-nascido ter febre tem que ir para emergência logo, urgente. Nem precisa comunicar a pediatra, não, tá? A não Certo. ser que você queira comunicar a pediatra para a pediatra dar uma olhada logo, né? Se ela tiver um espaçozinho ali na agenda, olha, meu bebê tá com febre, o que é que eu faço? Ela vai dizer, vem logo aqui, eu quero te ver, Uhum. se ela tiver esse espaço. Se não tiver, ela vai dizer, vai para emergência, tá certo? Tem Certo. que ir para emergência. A próxima pergunta é: meu bebê regurgita muito. Como sei que não é refluxo? Normalmente, quando o bebê ele está ganhando peso, a gente tem uma indicação de que ele não tem doença do refluxo. O que é a Certo. doença do refluxo? É o conteúdo gástrico refluindo, né? Voltando, né? E às vezes o bebê acaba deglutindo novamente o conteúdo gástrico, tá? O que acontece com o bebezinho? Pela imaturidade do trato gastrointestinal, então, uma parte desse conteúdo pode voltar. Esse voltar não quer dizer que o bebê tenha doença do refluxo. Ele tem Aham. o que a gente chama de regurgitação, ele regurgitou. E até no nome popular, né, assim, eles colocam como gorfar, E- né, vomitou, até eles fazem assim, não, ele vomita o tempo todo. E que às Aham. vezes não está relacionado com vômito, não. O que a gente chama de regurgitação. O bebê ele coloca um pouquinho do conteúdo para fora, que é o conteúdo que está voltando. Mas esse bebê, quando ele não tem doença, ele ganha peso, ele é um bebê saudável, ele é um bebê que Uhum. fica o tempo todo brincando, ele não é um bebê que fica chorando, ele não sente dor. Ele está muito tranquilo. A doença do refluxo causa dor, o bebê não ganha peso. Então, esse é um dos indicativos que a gente tem em relação à doença do refluxo. Certo. Mas, claro, cada avaliação, né, do bebê vai ser diferente para cada bebê. Então, Uhum. assim, a gente espera que, pelo menos, quando aconteça isso, se a mãe tem dúvida, que ela esteja sendo acompanhada nas consultas de puericultura com os pediatras, tá? A Certo. consulta de puericultura é justamente para ver isso, para ver se está tendo ganho de peso, para ver se o bebê está bem, para ver se o bebê está ganhando o que a gente chama de peso adequado. Então, normalmente o bebê, principalmente recém-nascido, ele, o normal para ele ganhar em torno de 20 a 40 gramas por dia, né? Certo. Então, se ele está conseguindo ganhar peso, é pouco provável que ele tenha doença do refluxo. Mas alguns bebês, mesmo ganhando peso, às vezes eles não têm, eles choram muito, têm uma certa irritabilidade, ficam incomodados. Então, se pode estar acontecendo ali o que a gente chama de doença do refluxo, pode, mas a gente vai precisar individualizar. É, tem que avaliar primeiro, tem que ir para o pediatra, tem que passar naquelas consultas de puericultura, para ter Uhum. certeza de que está tudo bem. Mas, normalmente, quando o bebê ganha peso, é muito pouco provável que ele tenha doença do refluxo. Mas a regurgitação ela vai acontecer o tempo todo. Meu Certo. filho, ele regurgitava horrores. Eu levava tudo que você imaginar. A bolsa era cheia de fralda, né, de Aham. lenço umedecido, de tudo, porque era assim, era acabar de mamar, ele tava, botava tudo para fora, né? Aham. E parecia vômito mesmo, assim, porque era um conteúdo até, né, grandinho, assim, um volume, era um volume grande. Mas ele ganhava peso, ele não era um bebê chorão, ele não tinha aquela, né? Então, não era doença do refluxo, não. E, e depois, quando vai tendo maturidade do trato gastrointestinal, aí sim a gente começa a melhorar isso aí. Então, assim, né? A gente começa a ter mais tranquilidade, leva menos roupa, menos fralda, menos tudo. Certo. A próxima pergunta é: qual a posição ideal para o meu bebê dormir? Essa é uma boa pergunta, Cíntia. Certo. A gente, o tempo todo, a gente alerta, né, para os pais que o Uhum. ideal é que eles durmam sempre de barriguinha para cima. Por quê? O bebê, ele tem uma posiçãozinha, que ele tem uma posição adequada já, assim, esse barriguinha para cima, normalmente ele lateraliza a cabeça, normalmente quando é um recém-nascido. Então você Uhum. sempre vê o bebezinho, ele não fica assim, retinho como a gente fica, ele bota a cabecinha assim para o lado, né? É Então ele verdade. lateraliza a cabeça e fica desse jeito. O lateralizar a cabeça significa que se ele tiver alguma regurgitação, alguma coisa assim, esse conteúdo vai sair, né? Aham. Então, assim, a posição mais segura para o bebê é a de barriguinha para cima.
Existe o que a gente chama de morte súbita do lactente, a gente não sabe, é algo ainda que por mais que se estude, né, a gente sabe que tem algumas coisas que podem, que estão relacionadas à morte súbita, mas a gente não tem exatamente a causa, ó, isso acontece por isso. Certo. Mas se percebeu que os bebês que tinham morte súbita, uma boa parte deles estava com a barriguinha para baixo. Então, para evitar, né, assim, colocou como fator de risco, né, a E, gente começou a entender que o fator de risco ali poderia ser a barriguinha para baixo, dormindo de bruço. Então, por isso que a gente não orienta a dormir de barriguinha para baixo. E nem lateralizar ele, porque às vezes a gente quer deixar ele de ladinho, né? Assim, a gente gosta isso. da posição de lado. Então, não é que não possa a posição de lado, mas qual é o problema da posição de lado? É que tem alguns bebês que eles são muito danadinhos, eles começam a mexer perninha, mexer bracinho com muito, muito rápido, e às vezes eles mesmos ficam de bruços. E Uhum. eles têm dificuldade para respirar. Por quê? Porque eles não têm ainda a sustentação da cabeça, eles não têm os mecanismos de defesa ainda, né, que um bebê maior E, tem. Então, às vezes fica com o narizinho, né, na cama, e uhum. não é adequado. Para evitar a morte súbita do lactente, então a gente sempre orienta os bebezinhos dormirem de barriguinha para cima. Certo. Então, a próxima pergunta é: meu filho pode dormir sozinho desde o primeiro dia de nascimento? Ou ele pode, ou necessariamente ele tem que dormir ao lado da mãe por algum período, ou não? Tá, aí agora eu vou fazer uma pergunta para você agora, assim, o que é que Certo. você acha? Eu não deixaria, pelo menos eu acho que até ele ter a cabecinha mais durinha, eu não deixaria ele dormir só, não. Isso. O que que acontece? As mães, por mais que a gente diga assim, olha, não tem problema, né? Uhum, Dormir no quarto dele, tá? Você vai dormir no seu e o bebê vai dormir no quartinho dele. certo. Teoricamente não tem problema, mas o que que vai acontecer? Você vai acordar muitas vezes à noite, porque o bebê vai acordar também. Então, Uhum, a cada 3 horas vai estar lá, às vezes nem é 3 horas, né? Às vezes a cada 2 horas o bebê já está lá chorando de novo, querendo mamar. E aí isso. a mãe levanta várias vezes, assim, fica preocupada, sai do quarto, vai no outro quarto. O que a gente, né, coloca aquela babá eletrônica, né? Que aí a gente Ah, liga a babá eletrônica e o bebê começa a chorar. Ao menor sinalzinho de choro, a gente já consegue levantar. verdade. Mas a gente não está perto do bebê. A mãe, além de ter que acordar a cada 3 horas, a mãe ainda é mãe, né? Mãe É fica olhando o tempo todo para ver se o bebê está respirando, verdade. para ver se ele está na posição correta, para ver se ele está de barriguinha para cima ou se ele virou. A gente fica meio neurótica. Então, o que é que a gente orienta? Evite pelo menos esses primeiros meses de vida dele dormir em um quartinho separado. Não quer dizer que não possa, mas aí para facilitar a sua vida, você pode levar ele para dormir no seu quarto. Agora, calma, Certo. não é dormir na sua cama. Ele vai Uhum, ter que dormir no bercinho dele, nem que você coloque o bercinho dele, né, do lado da sua cama, mas aham, ele vai ter que dormir no bercinho dele. Por quê? Existem outros riscos por a gente tentar colocar o bebê para dormir com a gente. Primeiro, mãe, quando tem um bebê, principalmente o recém-nascido, ela está extremamente cansada. E não é pouco cansaço, não, porque se você. A gente só tem um intervalo que o bebezinho está dormindo para a gente dormir, resolver coisa da parte administrativa mesmo da nossa vida e dormir, né? Então, assim, por mais que você tenha aquele intervalo, nem sempre você está conseguindo dormir junto com o seu bebê. isso. Então, você está muito cansada. E o cansaço faz com que você não tenha o cuidado com o bebê que está do lado. Uhum. Então, assim, às vezes a mãe vai por cima do bebê, está dormindo e está em cima do bebê e não está percebendo. Eu já ouvi E como eu relatos, falei, uhum. desculpa, doutora, eu já Não, ouvi pode relatos, falar. inclusive, de o bebê estar dormindo na cama e o pai ou a mãe realmente passar uma perna por cima, um braço, ou dormir, botar o corpo por cima, ele tá tão cansado, não sentir. E o bebê acabar, ficar sem ar para respirar e falecer. Isso aí. Então a gente tem, essa é uma das recomendações que a gente faz para mamãe de primeira viagem, principalmente,
porque ela vai ficar muito cansada, né? E a vontade que se tem quando está muito cansada é trazer o bebê para junto de você, porque ali você cuida, você nina, você, né, você faz um monte de coisa assim para tentar ver se o bebê consegue dormir. Tem Isso. algumas mães até que dizem assim, mas é tão prático assim, o bebê está querendo mamar, o peito está ali, eu vou e deito do lado. Mas qual o problema? É que você não consegue ficar acordada enquanto está dando de mamar para ele, principalmente na madrugada. Aham. Então, contraindicado não levar o bebê para a cama de jeito nenhum. Certo. O bebê tem que ficar no berço, de barriguinha para cima. O máximo que você vai fazer é trazer o berço para o seu quarto, e aí você pode colocar do lado da sua cama, levantou, olhou o bebê, deu de mamar para o bebê, e volta novamente o bebê para lá, para o berço, tá? Tentar evitar, nunca botar o bebê, eu vou colocar aqui porque eu tô acordada, eu não vou dormir, é assim que a gente fala. Eu não vou dormir, não, não pode. Uhum. Vai dormir sim. Uhum. A gente tem visto isso com muita frequência, e às vezes chega na emergência, assim, como eu recebo esses pacientes, Cíntia, da UTI, então já chegam na emergência, né, E, extremamente graves, assim, passaram por um período de hipóxia grave, uhum. acabam indo para a UTI com a gente, ficam com a gente na UTI, quando não vem a óbito, né? E às vezes, assim, nem só a questão do óbito, mas que ficam sequelas e que às vezes o bebê vive, mas vive com dependência de ventilador mecânico, porque sofreram hipóxia. Uhum. Então, evitar isso daí, de jeito nenhum. Deixa o bebezinho lá no berço do lado. Ele é um bebê, você imagina, quando você vê, um bebezinho de 3 quilos, né? Então, assim, É, imagina uma perna de um pai em cima do rosto do bebezinho de 3 meu quilos. Deus. Então, é complicado. Por É. mais que a gente ache, a gente não consegue proteger ele quando ele está junto da gente na cama. Inclusive, eu tenho até uma amiga que está gestante e ela disse que tem essa preocupação, que é de estar tão cansada de acabar derrubando o bebê, ou botar o bebê para dormir e passar um braço, uma perna por cima, já que ela é sozinha. Aí ela disse, eu fico muito Uhum. preocupada com essa questão de derrubar, do cansaço ser tão grande que eu não consegui é, acabar derrubando ou passando uma perna, um braço, uma coisa, ele estiver dormindo na cama. Aí eu dei até a Uhum. ideia para ela de o berço hoje. Os berços eles já conseguem a lateral desparafusar. Eu disse, ó, pega o berço, desparafusa um lado, deita na ponta da cama e bota o bebê no berço. Porque se ele se mexer e embolar, ele vai cair em cima de você. Então, provavelmente, você vai sentir que tem uma coisa caindo em cima de você. Ele não vai cair no chão e nem corre o risco de você passar uma perna, um braço por cima dele. Que geralmente o berço ele é um pouco mais alto que o nível da cama, né? Uhum, isso aí. E tem como você fazer essa adaptação, né? Você colocar um pouquinho mais alto. Agora, Isso. muito cuidado com essa queda, tá? Essa queda do Certo. bebê aí. Porque Certo. às vezes, Cíntia, eu não gosto do desparafusar, por quê? Porque a mãe tá tão cansada que às vezes o bebê cai por cima dela e ela não percebe. Ela Gente, não acorda. Isso aí. E aí, assim, aí voltou novamente o mesmo problema, tá junto na cama de novo, é entendeu? verdade. É. Então, beber no bercinho dele, não tira, não desparafusa. A É. gente sabe, é muito cansativo mesmo. Assim. Uhum. Só quem sabe é que já passou. Mas é necessário que você faça isso. Lembrar que não vai ser para sempre, são somente alguns meses, né? Depois o bebê E, vai estar grande, vai estar forte, vai uhum. estar, né? Vai estar dormindo a noite toda e você vai conseguir dormir também. Então, assim, tudo isso vai melhorar. Não é para Tá. sempre. A gente acha uma eternidade esse período, mas não é para sempre. Então, Isso. tentar evitar. Deixa eu te dar alguns exemplos, assim, né, do que já aconteceu. Bebê um relato, né, de uma mãe que estava no ônibus e o bebezinho dormiu no ônibus, não tem como você, né, proteger o bebê. Então, assim, Isso. você tá lá no ônibus, o bebê fica no braço, né, da Aham. mãe, e aí tava lá, pronto, ela dormiu. E o bebê escorregou. Então, ela foi Meu. acordada por um passageiro que pegou o bebê. É muito complicado. E a gente dorme, a gente tá cansada, não tem o que fazer. Não, não, Aham. não dá para. Não, a gente acha que pode até fugir à regra, não, eu vou ficar acordada. Não, você não vai ficar acordada.
Então, então a coruja aqui que eu tenho problema de insônia vai dormir um bocado quando tiver com neném. Pois é, a sua insônia vai duplicar pelo estresse. Mas Certo. quando você tiver a possibilidade de dormir, se você encostar, eu até digo para as mães, eu digo assim, basta que você tenha encoste em algum lugar, se você apoiar as suas costas em algum lugar, né, que seja confortável, você dorme. Não tem como. Certo. Pronto, tem mais uma para a gente finalizar o bate-papo de hoje, que é: vou acostumar meu bebê mal, se deixar ele no meu colo sempre, porque tem sempre essa discussão, né? Algumas mães dizem: ah, se você ficar muito tempo com o bebê no braço, vai dar, ele vai ficar com muita manha. Não, bota ele no berço, deixa ele mais no berço. Aí algumas mães preferem deixar no berço ou no bebê conforto, no carrinho, do que estar segurando o bebê já por conta desse medo e dessa cultura que já vem dizendo: se ficar muito tempo com o bebê, ele vai ficar cheio de manha. Olha, a gente vê isso na UTI, Cíntia, de verdade, assim, o bebê nosso da UTI é um bebê que fica o tempo todo no bercinho dele, né? Então, assim, E, às vezes eles precisam fazer algumas cirurgias, uhum, ou já o recém-nascido que precisam fazer algumas cirurgias, que não necessariamente eles ficam entubados, eles ficam em ambiente, mas eles ficam se recuperando dessa cirurgia na UTI. E aí são bebês que só são visitados pela mãe, né? uhum, Naquele momentozinho que é possível visitar. Algumas UTIs, né, não tem a possibilidade da mãe acompanhar o bebê. Às vezes elas ficam no local que é próximo do hospital, ou então uhum, numa casa que acolhe essas mães, né, para elas isso. ficarem. E elas ficam indo a cada 3 horas, a cada 2 horas, às vezes o bebê já está conseguindo se alimentar, então a gente pede para que tire o leite, que venha para entregar o leite para a gente. Então, às vezes, elas ficam vendo o bebê desse jeito, mas uma boa parte das vezes elas não conseguem estar do lado. Então, é um Certo. bebê que não é manhoso, é um Uhum, bebê que ele chora quando ele quer comer, depois que a comidinha, né, a gente já deu a comidinha, então ele tá bem, ele tá sossegado. E a gente, o contrário, a gente vê também, né, nas UTIs em que tem a possibilidade da mãe ficar o tempo todo acarinhando, ninando, uhum, ajeitando. Então, esses bebês, eles ficam mais assim, que a gente chama de, eles choram um pouquinho mais mesmo. Não é somente a alimentação, eles querem mesmo o carinho da mãe, né? uhum, Aí se você me pergunta, isso é certo, isso é errado? Ô, Cíntia, eu não sei te dizer né? O meu contato muito maior é contato com o TI. Então, assim, eu uhum, só fico imaginando que esse bebê, ele tá longe da mãe, que ele poderia ficar um pouquinho mais próximo da mãe. Agora, claro, eu acho que se você conseguir colocar uma rotina nesse bebê, né? uhum. Você não precisa ficar com ele o tempo todo no braço. Mas carinho demais não quer ruim. É verdade, carinho sempre é bom. Não É, é? Então, assim, eu fico até com receio de responder a essa pergunta, porque eu não, assim, eu não sou um exemplo bom. Se, uhum, se, se o bom é não estar com ele no braço o tempo todo, eu não sou um exemplo bom. Assim, eu queria estar com ele no braço, eu queria ficar, né, o mais tempo que eu pudesse com ele. Eu sabia que com 4 meses de vida eu já não ia ter mais meu bebê por perto, que eu ia começar a trabalhar. Então, assim, uhum, tudo isso me fazia ficar, então eu quero aproveitar o máximo que eu puder. uhum. Então, não, eu fui uma mãe que todo o tempo que eu pude eu fiquei com o bebê. Se isso é certo ou errado, Cíntia, eu acho que cada mãe consegue se adaptar e consegue entender melhor o que é que pode fazer. Tem Uhum. bebês que eles são tranquilos demais, assim, que eles comem, eles vão pro bercinho e eles estão felizes e ficam brincando lá. A mãe às vezes até trabalha em home office e ficam E, do lado do bercinho e os bebês estão bem, assim, eles não estão. Então, assim, isso não quer dizer que você não dê carinho, você tá ali presente, você tá ali perto, né? Você não tá com ele no braço, né? uhum. Mas aí vai depender muito, assim, individualizar muito as condutas, assim, o que é certo, É, o que é errado. Isso aí eu prefiro não opinar. certo. Eu acho que serei uma mãe parecida com a senhora. Vou segurar muito, muito, muito mesmo. E eu sei que eu vou escutar muito, mas fica com esse menino, com esse bebê o tempo todo no braço, vai dar manha, vai ser um menino choroso e tal. Mas
tô nem aí. O bebê vai ser meu, eu vou segurar ele quanto tempo eu quiser. Eu acho que não tem, nisso quando se trata disso aí, eu acho que não tem certo ou errado. Eu acho que o que é possível fazer no momento, assim, eu não acho que carinho, eu acho que é algo muito bacana para se ter e que não deve ser desprezado, não. Quanto tempo a gente puder ficar, melhor. Agora, claro, se a gente não pode, a gente tem que trabalhar, é, enfim, assim, para a mãe não se culpar, né? Olha, eu não pude Aham. estar com ele, eu não pude dar tanto carinho como eu gostaria. Não precisa se culpar, não, tá? A gente se culpa, a gente acaba se culpando. Mas o ideal era que a gente não se culpasse, porque não é nossa culpa. Por mais que a gente queira dar o melhor para eles, é, a gente às vezes não consegue como a gente gostaria, né? Então, assim, Verdade. vai de mãe para mãe, vai. Ai, deixa dar carinho se quiser. Pronto, doutora. Hoje eu trouxe essas perguntas. Por enquanto, por hoje é só. E em breve eu volto com mais dúvidas das mamães por aí, das gestantes, ou das que pensam em ser mamãe como eu. Muito obrigada por mais uma vez esclarecer nossas dúvidas. Então, assim, eu que agradeço. Assim, é muito bom a gente saber que a gente está conseguindo contribuir com a vida, né, de pessoas. Algumas mães, elas não têm o acesso, né, ao serviço de saúde, aos pediatras, né, não conseguem fazer um acompanhamento mais adequado, mas tem a possibilidade de estar vendo a gente agora, né, de estar aprendendo alguma coisa, né? Que E bom que a gente está conseguindo levar isso para mais pessoas. Eu que certo, agradeço, Cíntia. E até a pode trazer próxima. mais perguntas, sim. Certo. Então, até a próxima. Até. Até Tchau. lá.